Oh, glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade, em Cristo Jesus, o qual é em minha vida Senhor e Salvador, a força que eu luto, a força que eu venço e a força que eu vivo todos os dias para glorificá-lo. E nesse dia, de forma muito especial, nós estamos aqui na celebração da família, no programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbé. Todo sábado, a partir das 9 horas, com a escola bíblica, todo domingo, hoje, com a celebração da família. E hoje, no dia que eu estou gravando, é 14 de outubro de 2020. Exatamente agora são 7 horas e 23 minutos. Daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, nós vamos estar nos internando para a nossa segunda cirurgia. Por isso eu quero ser grato em nome do Senhor Jesus Cristo a toda a rede solidária a favor do pastor Rômulo, a nação Caimbé, que tem orado, cuidado de mim, os meus familiares e os poucos amigos que permaneceram ao nosso lado. Eu sei que todas as coisas sempre vão cooperar, sejam agradáveis ou desagradáveis, mas todas as coisas, quando estamos no Senhor Jesus Cristo, vão cooperar para o nosso bem. Por isso é que eu louvo, adoro, bendigo o nome do Senhor. Quando for agora dia 15, 6 horas da manhã vou ser conduzido à sala de cirurgia. 7 horas provavelmente já vou estar anestesiado e a cirurgia vai acontecer. Eu creio pela fé que 11 horas da manhã, 10 horas, 11 horas da manhã, eu vou estar abrindo os olhos e vendo aquelas pessoas que trabalham na UTI ou na enfermagem, seja onde eu abrir os olhos, e vou glorificar o nome do Senhor. Essa é a minha fé, essa é a minha certeza, porque eu creio na promessa que o Senhor me fez, que desse câncer eu não iria morrer, mas seria para a glória dele. E olhando todos os dias de quase um ano que estamos nesse processo, quantas vidas glorificaram o nome do Senhor através dessa situação desagradável, porque o câncer não é agradável. Para mim é um presente de Deus, seja desagradável assim, mas é um presente de Deus que me ensinou muito, que me amadureceu, que me fez crescer, que me deu vontade de continuar vivendo, lutando, por cada oração, por cada mensagem, por cada reflexão que eu recebi e continuo recebendo. Por cada pessoa que pegou a sua parte financeira no meio de tantas dificuldades e contribuiu conosco e continua contribuindo, porque o processo ainda vai mais 1 ano e meio. Não é fácil, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele não me desamparou e não vai me desamparar em nenhum dia. Eu creio também que ainda temos muitos anos de vida pela frente. Eu pedi a Ele em 2018, e já vinha pedindo, mas em 2018 foi bem mais profundo para que eu chegasse aos meus 120 anos. De repente, no 42º ano de trabalho com o Senhor Espírito Santo, Ele me dá esse presente, essa experiência tremenda desse câncer maligno no pâncreas. E se não bastasse isso, na outra semana, dia 22, minha mãe vai também se submeter a uma cirurgia. Já está aqui nos seus 84 anos e vai para uma cirurgia. Eu tenho certeza que eu ainda vou poder sentar do lado dela e comer, porque eu estou cirurgiado dia 15 e não vou conseguir chegar lá devido a todo esse primeiro momento de reabilitação. Mas enfim, toda honra, toda glória ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso eu digo, querido, não fuja do problema, não se esconda do problema, enfrente o problema. Vamos receber a nossa querida obreira Aimee Leitão, que eu digo sempre que ela nos surpreende. E hoje ela vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus aqui mesmo, no programa Fonte de Vida,
na Nação Caimbé nesse domingo. Que Deus vos abençoe, já eu volto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com a celebração da família. Sejam bem-vindos a mais uma celebração da família. Eu me chamo Aimee, sou obreira da Nação Caimbé. Todos já devem me conhecer, né, dos vídeos passados? Pois é. Então, hoje na celebração da família, nós vamos ter como mensagem o poder de servir. Você sabe o que significa essa palavra, servir? Pois vamos aprender sobre ela hoje. Bom, durante a nossa escola bíblica, nós estamos tendo a nossa escola bíblica tanto online, como teve ontem, né, sábado, e nossa escola bíblica também presencial, sábado à noite, às 18h30. E nós iniciamos um tema sobre servir, e esse tema, no nosso livro Uma Vida com Propósito, está lá na lição, um propósito 4, que é do livro Uma Vida com Propósito, que fala sobre você foi criado para servir a Deus. É o propósito número 4, é o último propósito do livro. E esse tema ele me fez pensar muito e aprender muito e refletir sobre o que realmente significa servir a Deus. Servir a Deus, porque a gente, pelo menos para mim, quando eu pensava em servir a Deus, era vir à igreja, ler a Bíblia, orar e só. Mas vai muito mais além disso. É muito mais além, vai mais, nem se trata, o servir não se trata sobre o que a gente vai fazer, assim, mas se trata sobre o que a gente vai fazer pelo próximo, não se trata da gente aprender, vir aqui para a igreja e aprender, não, mas se trata do que a gente vai fazer para o próximo. Mas já a gente vai dar continuidade e aprendermos mais, tá? Fique aí ligado, já se inscreve no canal, já assina o sininho para receber as notificações e fique atento. Vamos abrir nossas Bíblias lá agora em Efésios 4:4. Efésios 4:4. Vamos lá abrir? Deixa eu pegar aqui que eu já separei aqui o meu slide. Diz assim, ó: pois há só um corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vou ler novamente. Pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Pois há um corpo só e um espírito. O que isso quer dizer, Aimee? Quer dizer ser um com Ele. Ele quem? Deus. Sermos um com Ele. Há um só corpo. Que corpo é esse? A igreja. Há um só espírito. E quando nós juntamos tudo isso e somos um com Ele, a partir daí começa o nosso serviço. A partir daí começa o nosso ato de servir a Ele. Nós fomos chamados para servir, nós fomos criados, nós fomos planejados, nós fomos salvos por isso. Antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha esse propósito para com a gente, o servir a Ele. Amém? Você é chamado para ser um cristão, servindo em tempo integral, ou seja, não tem férias, é todos os dias, 24 horas, todos os dias da semana. Não tem, hoje é final de semana, eu vou descansar. Não. Todos os dias nós devemos ser um cristão de verdade, e ser um cristão de verdade exige de nós esse ato de servir. Não existe um cristão não servo, não existe isso. É como se fosse uma contradição. Você ser cristão e dizer, eu não sirvo, eu não sirvo. Não existe isso. Você até pode dizer, mas você não vai ser um cristão de verdade, aquele que realmente confessou Jesus como seu realmente Salvador. Então, pra gente aprender mais sobre isso, vamos abrir lá em 2 Timóteo 1:9, que diz assim, 2 Timóteo 1:9. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo 1:9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Olha aí, Deus ele já tinha esse plano. Não foi por algo que a gente fez, mas por causa que ele já tinha esse plano e por conta da sua graça. Ele nos chamou de servos. Ele nos salvou para servirmos. Ele não nos salvou
pelo serviço, mas sim para o serviço. Amém? Então, mas que serviço é esse, Emily? Serviço esse que ele planejou antes da gente nascer. O serviço de amar o próximo, o serviço de você estar ali à frente e querer fazer algo por alguém, querer aprender mais sobre Jesus. Então, esse é o servir a Deus, é adorar a Ele. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Vamos lá para nossas Bíblias, vocês já abriram? Diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí que maravilha! Nós somos a geração eleita. O que isso quer dizer, minha geração eleita? Quer dizer uma geração com um propósito, um chamado. Nós somos o sacerdócio real, ou seja, somos ministros do Senhor aqui na terra. Se você recebeu a Cristo como seu único e Salvador, como seu único Senhor e Salvador, você se tornou ministro. Não é ministro quem tem um título de obreiro, de pastor, de evangelista ou qualquer outro. Não. Se você é um cristão, você é um ministro. O que significa um cristão? Ser um pequeno Cristo aqui na terra é levar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Proclamar as boas novas. Daqui a pouco, eu vou já ler aqui, povo de propriedade exclusiva, ou seja, nós pertencemos a alguém, e esse alguém é Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos, fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E qual é esse propósito? É proclamar as virtudes e as boas novas, levar as boas novas a toda a criatura. Lembra lá do versículo? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É esse ato de servir que tanta gente está falando aqui. É levar as boas novas, proclamar o reino de Deus a todas as pessoas. Vou ler mais uma vez 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos e é isso que a Bíblia nos fala, como nós lemos agora em 1 Pedro 2:9. Sempre que Deus faz uso das habilidades que lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. Ou seja, sempre que nós utilizamos das nossas habilidades, nossos dons que Deus nos deu, nós estamos servindo, nós estamos cumprindo com o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Levar a palavra, amar o próximo, esse é o nosso chamado. E daqui a pouquinho a gente vai entender mais, então fique aí com a gente, não saia, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Candeeira. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Candeeira. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja. E se desejar, se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal pfdv.info.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Canindé. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Canindé. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja, e se desejar, se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal pfdv.info.
Estamos de volta, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao que a gente estava aprendendo. Para quem chegou agora, nós estamos... O tema da nossa mensagem da celebração da família é o poder de servir, tá bom? Agora vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, do verso 26 ao 31. Tem bastante coisa pra gente ler, porque a gente tem que aprender muito, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, ó, 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Olha que maravilha. Anteriormente a gente havia falado lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos um povo de geração eleita, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos uma nação santa, temos o sacerdócio real e com tudo isso a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E olha aqui, Deus ele nos chama todos, independentemente de quem seja. Independente seja pobre, rico, Deus ele não faz exceções de pessoas, Ele nos chama. E aqui, em 1 Coríntios 1, 26 a 31, só reafirma mais aquilo que eu acabei de falar. Ele chama aquilo que o mundo despreza, aquilo que ninguém dá valor. Ele chama aquilo que o mundo acha que é loucura. Deus ele chama a pessoa mais inapropriada, mais improvável para levar a palavra dele. Quem menos você imagina, Deus ele usa, Deus ele chama para levar, para proclamar as virtudes. Olha aí que maravilha. Deus ele nos dá habilidades, Deus ele nos dá dons, Deus dá a todos. Tem uns que parece que mais vivo assim, mais que a gente consegue enxergar, e tem outros que a gente pensa que não tem, mas na verdade todos nós temos dom, basta nós buscarmos. E se a gente não tiver, se a gente acha que a gente não tem, peça, Senhor, Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa enxergar esses dons e com esses dons servir. Sempre que Deus faz uso das habilidades, lhe concede para ajudar os outros. Você está cumprindo o seu chamado. Quando você usa dessas habilidades que Deus lhe deu, você está usando para cumprir o chamado. Nosso chamado nunca vai ser algo para nós mesmos. Sempre vai ser para o outro. Nosso chamado nunca vai se referir a nós, mas sim sobre o outro. Mas sim sobre o nosso próximo. Amém? E você, está disposto a ser um servo do Senhor? Hein? Porque eu vou apresentar para vocês alguém que acho que todo mundo já conhece, nosso profeta Samuel. A história dele é maravilhosa. Ele foi, assim, um exemplo de servo, um dos exemplos que a Bíblia cita de servo. Nosso maior servo, claro que sempre vai ser Jesus, mas ele foi um dos que serviu mesmo de todo o coração a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, onde vai estar a história dele, onde vai contar a história de Samuel, desde o nascimento dele até quando ele se torna já um adulto, um profeta. E diz assim, ó, 1 Samuel 1, 28. Aqui em 1 Samuel 1, 28, a Bíblia vai nos contar sobre Ana, a mãe de Samuel. Samuel ele já estava planejado para servir antes mesmo dele vir ao mundo. Ana, a mãe de Samuel,
consagrou o filho ao Senhor. Ana, antes de ter Samuel, não podia ter filhos. E ela se deleitou no Senhor e chorou e pediu um filho a ele. E a promessa dela para com Deus foi: se Deus desse um filho a ela, ela devolveria a ele para servir a Deus. E assim Deus cumpriu e foi fiel com Ana e concedeu a ela um filho, que foi Samuel. E Samuel foi consagrado ao Senhor. Ana consagrou seu filho ao Senhor. Lá aqui em 1 Samuel 1:28. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Ana e Eucana, que são os pais de Samuel, dedicaram o menino ao Senhor, consagraram ele ao Senhor. E desde pequeno, antes mesmo de Samuel nascer, Ana já tinha prometido a Deus o filho dela. E quando ele nasceu, ela consagrou ele. E quando Samuel crescia, e conforme ele crescia ao serviço de Deus, até que um momento onde Deus resolveu chamá-lo, e ele escutou e aceitou o chamado. Vamos ler lá em 1 Samuel 3, do 10 ao 19. Olha aqui, ó. Quando Deus vai falar com Samuel. Deus ele vai falar com Samuel por várias vezes, vai chamar Samuel, Samuel, mas Samuel ele vai pensar que é Eli, que é o sacerdote lá do templo onde ele estava. Só que na verdade era Deus. E olha o que Samuel fez. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E sabe o que Samuel respondeu? Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor falou para ele sobre algo que ele iria fazer com Eli e os filhos dele. Eu não vou me alongar muito para a gente não perder o foco, mas o que eu quero que a gente entenda hoje é sobre o que Samuel representou. Samuel ele atendeu o chamado. Olha o que ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ele mesmo se chamou de servo. Eu estou ali para servir. Isso nos mostra claramente Samuel atendendo ao chamado para servir. Ele se prostrou como um servo e ele servia com alegria. Ele amava a Deus, ele obedecia e temia a Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser um profeta. Assim como você, assim como eu, assim como nós somos escolhidos, somos chamados por Deus para fazer o ID, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja ouvindo, assistindo o programa pfdv.info, é o nosso canal aqui no YouTube. É verdade, aqui no YouTube, 24 horas, o nosso canal está no ar. E nós estamos aqui dentro do programa Fonte de Vida, trazendo a Nação Caimbé, e hoje, de forma especial, mais uma reflexão. E hoje, no dia que eu estou gravando, é terça-feira, 8 de setembro de 2020. E essa reflexão diz o seguinte: o verdadeiro cristão fica longe de tudo que é prática de pecado, santificando-se diariamente com a palavra de Deus. O texto diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Estou repetindo esse texto, Tiago 1, 19, 20. Você é um verdadeiro cristão que guarda o seu corpo, mente
e alma e coração das práticas do pecado? Seus familiares e amigos reconhecem que você tem um bom testemunho? Na sua vida diária, você separa o tempo necessário para manter a comunhão e a comunicação com o Senhor Espírito Santo? O verdadeiro cristão deve se livrar de tudo que é imoral. Práticas de pornografia, práticas pecaminosas e aceitar humildemente, de forma que reverencie a poderosa palavra de Deus. Outra coisa importante, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor Jesus Cristo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja entre nós nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar sua decisão, embora buscasse bênçãos com lágrimas. Hebreus 12, 14 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, como as práticas do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezado e passando por vergonha, né? E assentou-se à direita do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus 12, 1 e 2. O Senhor Jesus Cristo afirma: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quis revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que tremendo! Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês carreguem o meu jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e é leve. Amados, devemos ter o nosso tempo de comunhão com o Senhor Espírito Santo. Sem esse tempo, seremos mortos. E hoje, o Senhor Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos estar com Ele. Ele quer que nós venhamos ter comunhão, comunicação direta. Outra coisa que tem destruído a congregação são os filhos do diabo. São os joios que praticam a mentira, a fofoca, a rebelião, são ladrões, porque roubam os dízimos, não devolvem os dízimos, são ladrões. São pessoas totalmente usurpadoras, não entregam suas ofertas, usurpam, vão à congregação para querer arrancar o que puderem arrancar. Sempre é desta forma que os filhos do diabo trabalham. Mas os filhos de Deus são diferentes. E é por isso que eu estou aqui, falando com os verdadeiros filhos de Deus. E se você sentiu no seu coração essa flechada, então se arrependa, se converta. Venha para Jesus Cristo, o Senhor, que perdoa, aleluia, que salva, aleluia, que transforma, glória a Deus, e nos torna filhos de Deus. E Ele está sempre à porta, esperando você se arrepender. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente. Este é o programa Fonte de Vida, que todo sábado, a partir das 9 horas, estreia da Escola Bíblica, todo domingo, a partir das 9 horas, estreia da Celebração da Família, da Nação Caimbé, dentro do programa Fonte de Vida. E lembrando, o canal pfdv.info, você pode se inscrever, acionar a sineta, porém, ao invés dos likes, que são interessantes, você deixa um comentário, porque o seu comentário faz a diferença para nós. É muito, muito importante seu comentário. Por isso que eu insisto,
sempre que você faça o seu comentário. Eu espero que a reflexão de hoje tenha alcançado seu coração. Ela também ficará disponível no YouTube, assim que o programa for para o ar. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente. É com você, editor. Oi, gente! Estamos de volta com o nosso último bloco. Daqui a pouco a gente está se despedindo, está finalizando o nosso estudo de hoje, nossa celebração da família. Nós estamos aprendendo sobre o poder de servir, o poder de servir a Deus. Nós fomos chamados, nós fomos salvos, nós fomos planejados, nós fomos criados para servir. E você, nós, como um cristão de verdade, devemos sim servir. Não, o servir não é só para aqueles que têm um chamado de pastoreio, um chamado para obreiro, um chamado para evangelista, ou seja, qual for o título. Todos nós, sendo cristão, a partir do momento quando dizemos sim para Jesus, nos tornando um cristão de verdade, a gente começa o nosso caminhar no serviço com Cristo. Amém? Vamos ler lá em Romanos 8:28, do 8:28 ao 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, isso aí, para a gente aprender mais sobre o servir. Amém? Diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Olha que maravilha! Deus, ele nos predestinou, ele conheceu de antemão, antes da gente nascer, e nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem de seu Filho, que é Jesus Cristo. O que significa lá no verso 28, quando diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando fala o seu propósito, não está dizendo para mim, o seu se refere a Deus, o propósito dele. Ou seja, significa que quando estamos alinhados com o coração dele e com os propósitos dele, as coisas cooperam para o bem daqueles que estão alinhados e com o coração dele e com os propósitos deles. A gente que deve se alinhar com os sonhos de Deus, a gente que deve se alinhar com o coração de Deus. Não é o coração de Deus que deve se alinhar aos nossos desejos. Não é assim. É ao contrário. A gente que deve se alinhar com ele. E assim as coisas darão certo. Pois Deus, ele nos conheceu, ele conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, declarou justos, e depois de declarar os justos, ele lhes deu sua glória. Deus nos deu autoridade para sermos servos aqui na terra, representarmos ele. Depois que Jesus deixou na terra e voltou lá com o Pai, depois que ele ressuscitou e voltou lá com o Pai, ele nos deixou o Espírito Santo, ele nos deixou esse auxiliador, onde nos ajuda a caminharmos aqui na terra, a sermos a imagem e semelhança dele. E é isso que, como servos, que como cristãos de verdade, nós devemos fazer. Devemos ser a imagem e semelhança de Jesus aqui na terra. Todos nós somos, constantemente o Senhor está nos chamando, constantemente. E agora eu te pergunto, qual é a sua reação? Qual será a minha reação em meio a esse chamado? Você vai aceitar ou você vai se recusar? Olha lá que na nossa escola bíblica a gente está aprendendo, aceitando sua missão. Então, devemos aceitar. Sabe por que a gente deve aceitar? Porque a gente vai ter uma recompensa muito maior. E sabe qual é essa recompensa?
a vida eterna. Olha que maravilha. A gente vai ter uma recompensa muito, mas muito maior. E tudo que a gente faz aqui na terra como servos não é para os homens não, é para Deus, é para o nosso Pai, porque Ele nos amou primeiro e assim eu retribuo como servos em amor, não fazendo algo porque eu sou obrigada, porque eu devo algo a Cristo. Não, Jesus ele nos deu por meio da graça dele essa vida que a gente tem hoje. Então a gente não está em débito com Deus, a gente tem que pagar nada, mas a gente tem que, por causa desse amor, a gente deve obedecer a esse chamado de servir. Todos nós somos chamados. E tem o chamado geral. Qual é esse chamado geral? É ter um relacionamento com Ele. Quando atendemos esse chamado, somos transformados e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Não tem porquê a gente viver sem Jesus. Senão a gente só vai estar existindo, porque o viver mesmo é Cristo. Se não tivermos Jesus, um relacionamento único com Ele, a gente simplesmente vai existir e não vai adiantar de nada. Mas quando atendemos esse chamado geral para todos, é ter um relacionamento com Jesus. É isso que Ele nos chama todos os dias. Todos os dias Ele nos chama para a gente ter um relacionamento com Ele. E como é que é ter esse relacionamento? Leitura, dedicarmos tempos com Ele, conversar, orar, jejuar, tudo isso dedicado a Ele, entregar a nossa vida a Ele. E também temos um chamado específico, que aí já trata sobre tem um título assim, né, vamos dizer, que é para um determinado trabalho, uma determinada função. No caso, eu sou obreira, então eu tenho esse chamado, esse título que eu atendi, né? Então, eu acredito que muitos se perguntam que não tem um chamado, né? Eu não tenho chamado, eu não sei para que eu fui chamado, não sei para que eu vou fazer, que eu vou exercer alguma coisa lá na igreja. Mas saiba que você tem sim. Se você pedir direcionamento do Senhor, Ele vai lhe mostrar. E sabe como é que a gente pode fazer? A gente pode servir na nossa igreja, na nossa comunidade local. Quando eu digo igreja, eu não digo só aqui, tá? Eu digo em todos os locais, porque nós pessoas somos a igreja de Cristo, não é o templo em si. Mas para você atender, né, na sua comunidade, no seu templo, você precisa atender, servir as necessidades que tiver ali presente. Você pode servir na recepção, você pode servir, pregar, levar uma palavra em algum culto, pode servir de qualquer forma. E um exemplo disso é que eu também achava que eu não tinha um chamado, mas aí eu encontrei algo que eu gosto de fazer e algo que eu tenho prazer em fazer, que é com as crianças. Eu sou líder do Ministério Kids, né, em ação, e eu digo que o Ministério Kids é um presente na minha vida, até porque eu gosto de criança, né, e também gosto de trabalhar com vidas. Então, vidas pequenininhas, ensinar desde pequenininhos eles a palavra do Senhor. Então eu encontrei aí um chamado e onde eu vou exercer, e ali eu vou trabalhar. E a partir disso aí, tem muitas pessoas que têm chamado para música, cantar, dançar, pregar, ser missionário. Então tem diversos chamados onde a gente pode atuar. Ninguém vai ser igual a todo mundo, tá bom? Então encontre o seu chamado. Para você encontrar seu chamado, esteja assim, ó, alinhado com Deus, alinhado com Jesus. Amém? Para a gente finalizar agora, nós vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Pedro 1:3 e depois lá no versículo 10, tá bom? Só um momentinho aqui, a gente já vai finalizar. 2 Pedro 1, versículo 3 e 10. Só um momentinho. 2 Pedro, né? 2 Pedro. Eu nem deixei minha Bíblia aqui, mas vamos lá. 1, versículo 3 e 10. Diz assim, ó: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Agora lá no 10. 2 Pedro 1:10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus
os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Por isso, aceite o chamado, receba esse chamado. Então a minha oração para você hoje é que você receba esse chamado, que todos nós aceitamos esse chamado e que cumpramos esse chamado, de servir a Deus, porque nós fomos planejados para isso. O seu propósito é servir a Deus, nosso propósito de vida é servir a Deus. Então sirva com todo amor, com todo o coração. Amém? Muito obrigada, tchau! Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecido a Deus pela vida da obreira Aimee, que chegou conosco aos 2 aninhos de vida. Mais uma criança que cresceu aqui conosco na Nação Caimbé. Queridos, tanto a obreira Ana Paula, que ontem esteve aqui no sábado com a escola bíblica, como a nossa querida Aimee Leitão, que é obreira, que trouxe a poderosa palavra de Deus,
tudo isso nos engrandece, nos alegra e nos dá vontade de querer continuar vivendo. Por isso sempre eu declaro que Jesus Cristo em minha vida é Senhor, é Salvador, é aquele que me dá força para continuar lutando, vencendo e vivendo. E eu tenho certeza da promessa que Ele me fez, porque nesse dia que eu estou gravando é dia 14. Eu digo para vocês, 14 de outubro de 2020, eu digo para vocês que amanhã, nesse caso do dia que eu estou gravando, no dia 15 de outubro, dia dos professores, eu vou estar sendo cirurgiado a partir das 7 horas da manhã por uma equipe tremenda, poderosa, dirigida ali pelo Dr. Leonardo Pires, Dr. Anderson, Dr. Alex Jardim, a doutora Cibele, a doutora Rochelle, a doutora Darliane e tantos outros profissionais que vão estar lá comigo, todos devidamente apresentados, sala cirúrgica, todo mundo está lá apresentado diante de Deus. E eu estou aqui dizendo a vocês, não é fácil. A nossa vida humana, ela é um sopro. Qualquer momento se vai. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma promessa. E nessa promessa, pela fé, eu creio que eu vou continuar vivendo mais alguns dias. Não poucos dias, muitos dias. Eu quero chegar a 120 anos, ainda falta um bocado de tempo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um da Rede Solidária a favor do Pastor Romulo. Cada um membro da Nação Caimbé, cada um membro da família Almeida Lima, Xavier, Feitosa, Salgado e tantos outros Guimarães que vão somando, Lobato, que vão somando aos meus familiares. E grato pelos poucos amigos que ficaram comigo. É desagradável? É desagradável. Ter um câncer maligno no pâncreas. Mas para mim foi um presente de Deus, que me ajudou muito. Por isso eu estou aqui nesse dia 14 de outubro, véspera da cirurgia, gravando esse programa, feliz da vida pela vida da nossa querida obreira Aimee Leitão, que, como eu falei, chegou aos 2 aninhos, está aqui conosco, assim como a obreira Ana Paula chegou criança. E ver essas crianças crescendo me motiva a continuar acreditando que devemos lutar, não fugir, não nos esconder, mas enfrentar o problema. Não somos perfeitos. Se errarmos, se pecarmos, temos um advogado junto a Deus Pai Todo-Poderoso, que com o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, que hoje está vazia, e a tumba que está vazia porque ele ressuscitou ao 3º dia, nos dá poder e autoridade para receber perdão daquilo que venhamos praticar. Devemos lutar todos os dias para viver em santidade. Por isso, muito agradecido, em nome de Jesus. Aimee, obreira Aimee Leitão, muito obrigado pela poderosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu vou estar assistindo domingo aqui na minha casa novamente, aqui onde vocês estão me vendo gravar. Mas, se ainda ser necessário estar lá no Hospital das Clínicas, eu vou assistir pelo meu celular. Mas eu vou assistir esse programa em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Obrigado, editor. Tivemos ali, que fazer tudo muito rápido para que nós tivéssemos tempo para uma recuperação. Então nós temos aí os programas gravados até o dia 30 de outubro para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Editor, agora é com você, tá bom? Suba todos esses vídeos, esses programas para o YouTube, deixe tudo programado nas suas estreias e eu tenho certeza que para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vidas serão alcançadas. Até o nosso próximo encontro.